Ok. Vamos começar com Julita? Vamos começar com a brabeira logo, né, Julita? Explica para mim o que está acontecendo nessas prisões. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos telespectadores. Eu acho que as pessoas andam, né, o público em geral, a mídia, anda muito assustada, né? Afinal de contas, o que está acontecendo nessas prisões? Os presos estão se matando, essa violência que cada vez, né, toma cores mais fortes. O Brasil é um país que tem uma lei que se chama Lei de Execução Penal, que é uma lei de 1984. Essa lei tem mais de 30 anos. Essa legislação, que é federal, descreve em detalhes como as prisões devem ser administradas, quais são os direitos e deveres dos presos. Por exemplo, a lei diz que cada preso condenado tem direito a uma cela individual, com 6 metros quadrados, né? A lei diz que cada preso condenado é obrigado ao trabalho. A lei não diz que ele pode escolher se vai trabalhar ou não. A lei diz que ele tem que trabalhar e aprender um ofício quando ele é condenado, né? Quando você abre uma oficina nas unidades prisionais, e eu já fui diretora do sistema penitenciário aqui no Rio e eu vivi isso, os presos quase se estapeiam, porque eles querem trabalhar, né? Até porque a lei também diz que para cada 3 dias trabalhados, desconta um dia da pena, né? Então, os presos buscam o trabalho. No entanto, o Estado brasileiro não provê trabalho, não provê educação. A lei também diz que o preso que não completou o 1º grau, ele tem que ter a possibilidade de completar o 1º grau. Então, o Estado brasileiro se omite, não está presente nas prisões, né? Então, é evidente, quando você tem um vácuo de poder, algum outro poder vai ocupar esse espaço. E no caso brasileiro, são esses grupos organizados. E eu diria ainda mais, sabe, Vera? Eu tenho visto muita gente dizer que os presos estão se matando porque estão disputando rotas de tráfico. Isso é uma disfarçatez. Isso é uma disfarçatez do governo brasileiro, inclusive, e dos governos estaduais, dizendo que esses presos estão se matando porque estão disputando rota de tráfico. Eles estão se matando pelo controle das prisões, porque controlar as prisões é um grande negócio nesse país. Gera lucro e é um espaço em que soldados são recrutados, né, para suas ações dentro e fora dos muros. Em que sentido gera lucro, só para eu entender? Olha, se você, enfim, há um filme aí que até eu vou falar que as pessoas devem aguardar, porque vai ser um grande filme, um filme sobre o Presídio Central em Porto Alegre, né? Que é uma das vergonhas desse país. Então, ali fica muito claro o que gera de lucro para a liderança da cadeia dominar aquele espaço. Porque eu tinha a sensação que esse grupo, por exemplo, que está gerenciando as cadeias, eles tinham um lucro, sim. Porque se pagava-se 5 mil para cada presidiário, e se ele lucra milhões e milhões e não dá nada para os presos... Isso é uma parte. É gerência. Você está dizendo que não. Parte. Dentro do presídio... Dentro da cadeia existe um comércio, né? Comércio de todo tipo, né? Então, esse filme que eu espero que muita gente veja, que deve ser lançado brevemente, sobre o Presídio Central em Porto Alegre, e é um filme recente, né? Um filme muito bem feito, o filme mostra, quer dizer, a cúpula desses grupos organizados, eles lucram dentro das cadeias, eles lucram até proporcionando, né, uma vida melhor para presos que podem pagar. Então, as famílias, né, têm que contribuir mensalmente, quase que para manter o seu familiar vivo ali dentro. Então, o que a gente não pode esquecer é que esse país é o país da ilegalidade, né? Homens e mulheres são condenados porque cometeram crimes e eles vão viver em espaços onde a lei é desrespeitada 24 horas por dia. Uma outra coisa, existe um grande número de presos... Gente, vocês podem participar, tá? Existe um grande número de presos que não são condenados, misturados com presos condenados, não tem? Esse é um outro
outro grande problema que nós temos. 40% dos presos no Brasil são presos aguardando julgamento. Isso é uma vergonha, isso é um escândalo, que o ministro da Justiça devia estar preocupado com isso e não preocupado em fazer mais cadeia, né? Ele está querendo construir mais presídios. Ele devia estar preocupado em fazer cumprir a lei, porque 40% dos presos brasileiros não estão condenados, né? E a gente já fez pesquisa aqui no Rio, Vera, e a gente provou, por pesquisa aqui no Rio, que a maior parte desses condenados, desses presos aguardando julgamento, quando eles vão a julgamento, eles não são condenados a uma pena de prisão. Eles são ou absolvidos, ou eles recebem uma pena diferente da privação da liberdade. Então, eles estão presos ilegalmente. Então, eu acho que a gente precisa também lembrar é que o judiciário nesse país tem uma grande responsabilidade, né? É muito bonito dizer que responsabilidade é da administração penitenciária e é os grupos criminosos que estão controlando a cadeia, vamos cobrar do judiciário, porque é o juiz que mantém o cara preso. Mas olha só, Julieta, temos um outro problema que é nós, como sociedade, somos muito coniventes nesse abandono do preso, porque o que a gente ouve de que o preso, é gente do mal, então tem mais é que fica preso e abandonado, exatamente, é o que a gente vê. Quer dizer, nós somos absolutamente culpados dessa situação. Não Sem dúvida nenhuma, Vera. Enquanto sociedade, nós temos responsabilidade nisso. Até porque o Brasil não tem pena de morte nem tem prisão perpétua. Quer dizer, se a sociedade brasileira está interessada em que a lei seja mudada, então vamos aí fazer um esforço para a lei ser mudada. Mas, por enquanto, a lei brasileira diz que não existe prisão perpétua, não existe pena de morte. Então, o que nós temos que lembrar é que essas pessoas vão entrar na cadeia e vão sair muito piores. Sempre. Claro. Sempre. Essa tem sido a história. Como se fosse uma escola de bandidagem. Claro, isso até já se tornou lugar comum, né? Uma escola de bandidagem. Então, a gente está investindo na nossa própria insegurança. O que a gente tem que lembrar, e você fez a chamada no início, Leon, né? Até porque no passado eu já trabalhei muito nessa. Hoje eu só trabalho na área de política de drogas. Eu quero contribuir para mudar então, a lei de drogas. Depois a gente só para falar depois sobre a gente isso. Também fala sobre isso. Mas a questão é a seguinte, quer dizer, o que a gente esquece é que essas pessoas vão sair da cadeia, essas pessoas estão lá por um período de tempo, e se a gente não, contribuir enquanto sociedade, exigir que a lei seja cumprida nesse país, né, nós estamos investindo na nossa própria insegurança. Porque essas pessoas vão sair piores. Existia um ministro da Justiça, Vera, que dizia o seguinte: a prisão é uma maneira cara de tornar as pessoas piores. E é isso que a gente faz. A um custo muito alto, a gente está tornando essas pessoas piores. Então a gente precisa reservar. Você acha que, de repente, deixar as pessoas soltas é melhor? Pois é, mas Vera, o negócio é o seguinte: a prisão é uma forma cara de tornar as pessoas piores. Então, enquanto a humanidade, né, não conseguir inventar uma forma de controle social eficaz, né, e que não produza tanto mal, vamos reservar as prisões para aquele cara que é violento, ou aquela mulher que é violenta e que é perigosa, que se constitui numa ameaça concreta ao convívio social. Todos os outros podem ser punidos de outra maneira. Eu não estou defendendo a impunidade, não estou defendendo que quem comete crime, afinal de contas, ele tem uma lei que precisa ser respeitada. Então, quem comete crime tem que ser punido. Agora, vamos ver o perfil, né? A gente fez também pesquisa, não quero ocupar o espaço sozinha, não, porque eu me animo. Mas a gente também. Está ótimo ouvir. A gente sabe também, né, que na área de tráfico de drogas, por exemplo, Vera, a maior parte das pessoas que estão condenadas por tráfico de drogas são pequenos traficantes, estavam com pouca quantidade de droga, não estavam armados, não pertencem à facção, enfim, foram presos em flagrante. Então, quem é que a polícia está prendendo por tráfico de droga? Nós. Não, nós não. Os consumidores? Não, a polícia não está prendendo a gente porque nós somos brancos. Tá. A polícia não está prendendo a gente. A polícia está prendendo o menino negro da favela, que mesmo com pouca quantidade de droga vai ser considerado traficante. Tá. Porque o menino branco que mora na zona sul do Rio de Janeiro, nos Jardins de São Paulo... Não, esse menino nem sobe mais o morro, entendeu? Esse menino ele tem outros esquemas e ele faz tráfico de drogas de acordo com outros esquemas. E para
completar, né, quer dizer, que é uma grande hipocrisia você dizer que as drogas estão proibidas no Brasil. As drogas estão liberadas, o que a gente precisa é regular. Quem é que não conhece? Qual de nós aqui não conhece um telefone? Quem não tiver, eu também posso dar. Quem não conhece um telefone, você pode usar um disc delivery e você pode, em meia hora, mais rápido que uma pizza, você vai ter a droga que você que você quiser na tua casa. De êxtase enfim, crack, cocaína, maconha. Mas eu quero voltar para a prisão. Então, sabe, vamos deixar a hipocrisia de lado. Tá. Outra coisa, em relação às prisões específicas dessa rebelião agora, não é a primeira vez que a gente vê isso, mas dá a sensação, Julita, que essas cadeias, elas não têm nem um pseudo-diretor, ou seja, tipo, trancou todo mundo lá dentro, fechou a porta e se virem, se podem sair quando quiserem, estão todos armados, estão todos com telefone celular, e é como se... E a gente só virou as costas. Isso piorou? Olha, por incrível que pareça, né, todo mundo não, tem muita gente aí defendendo a privatização, porque as prisões públicas não funcionam direito, tem que privatizar. Pois essa prisão em Manaus, onde morreram 56 presos dessa forma violenta, essa prisão é administrada por uma empresa privada, pela tal da Humanizare. Não é? Então, sabe, vamos deixar um pouco essa hipocrisia de lado. O que nós estamos fazendo? E lá na Humanizare, o preso custa o dobro do que ele custa numa prisão pública. Quer dizer, a Humanizare estava lá dizendo que controlava uma cadeia, né? Quer dizer, e claro que não controlava. Os presos, né, realmente já tinham tomado conta do pedaço, né? E a um custo, né, que era o dobro do que o custo médio num preso no país. Quer dizer, e a situação de Alcaçuz agora? Né? E Alcaçuz agora? Pois é, Alcaçuz, você vê as fotos, até aí apareceram aí as fotos, apareceram? Né? Alcaçuz, há algum tempo, não tem mais portas, celas. Isso. Quer dizer, grades, as celas. Quer dizer, numa última rebelião, que eu já nem sei, a gente não consegue, né, acompanhar, numa última rebelião, os presos arrebentaram todas as celas. E ficou por isso mesmo. Porque convém ao poder público deixar a chave na mão do preso. Diz, olha, se vira aí, se vocês quiserem se matar, problema de vocês. Só que o Estado brasileiro é responsável por quem é privado da liberdade. Né? Quer dizer, se alguém entra na cadeia e a pessoa entra na cadeia viva, né, tem que sair viva. A responsabilidade é nossa enquanto sociedade. Quando a gente fala responsabilidade do Estado brasileiro, responsabilidade é nossa enquanto sociedade. Quer dizer, ou a gente realmente leva, sabe? E outra coisa, né, para completar isso. Quer dizer, essa história de que, deixa eles lá, eles se matam lá, é problema deles. Sabe? Bota os presos lá e joga a chave fora. O pessoal se esquece que a violência dentro dos muros transborda para fora dos muros. A gente que eles fogem e eles estão nas cidades. Não é nem que eles... Isso não é nem de menos. Isso, é outra coisa, né? Eles tocam fogo dentro e fora da cadeia. Entendeu? Porque a situação está no limite, está todo mundo assim no limite. Então, quer dizer, quem... né, ingenuamente acha que o problema está lá dentro, eles que se matem, essas pessoas não estão, sabe, não pararam ainda para pensar que você não contém violência dentro dos muros da cadeia. Essa violência vai ultrapassar os muros e vai estourar na cara de todo mundo aqui fora. Então, preparem-se. Quem não tiver interesse que os presos sejam melhor tratados, se prepare, porque essa violência está aumentando e vai cada vez ficar pior aqui fora. Ok. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Porque eu gostaria de saber como é que você vê a solução possível ou então a atuação possível. O que se pode fazer? Não necessariamente num momento de crise, mas o que se pode fazer? Camila, você já tem alguém participando? Acabaram de comentar um filme sobre penitenciárias, né? A Espera de um Milagre, que também é um filme muito bonito que fala sobre... É esse filme que você falou? Não, o filme que eu estou falando é um filme sobre o Presídio Central de Porto Alegre. Chama-se Presídio Central. Se chama Central, se chama Central. Vai ser lançado ainda isso que você está falando. Vai ser lançado. A Espera de um Milagre é um filme lindo, é norte-americano, mas a gente também tem filmes sobre a realidade brasileira,
que é bem complicado. Acho que um dos ícones que todo mundo lembra é o Carandiru, do Babenco, Hector Babenco, que faleceu ano passado. Assim, certamente. Que, enfim, teve aquele extermínio, realmente uma tragédia que aconteceu lá em Carandiru. Exatamente. E fala justamente daquele episódio, né? Exatamente. E que se repete agora de uma forma piorada, não é? Ainda mais bárbara. O episódio de Carandiru foi uma invasão. Exatamente, né? foi uma invasão da força policial. E aí a polícia matou 112 presos. E estão todos aí, olha, os caras foram absolvidos. Foram ao julgamento, foram absolvidos, quer dizer, o Estado brasileiro é de uma hipocrisia absoluta, né? Quer dizer, entra lá, mata 112 e não acontece nada com ninguém. Né? Agora, eu acho que a gente, né? Quer dizer, o que eu gostaria, Vera, é que de ver, sabe, que essas tragédias que aconteceram em Manaus, em Roraima e no Rio Grande do Norte não saíssem da retina da população, sabe? A população tem que ter isso. A mídia, por favor, a mídia não esqueça dessas tragédias, não é? Porque é tendo essas tragédias muito na nossa frente é que a gente vai, sabe, manter esse ânimo de também cobrar das autoridades, porque certamente não são as providências que esse ministro da Justiça está propondo que vão resolver o problema. Não, porque o que está sendo proposto é construção. Não vejo nada além é construção disso. E aumentar a pena. Ou então sabe? fingir que está invadindo Alcaçuz, porque não está invadindo Alcaçuz, estão deixando as coisas. E o Plano Nacional de Segurança Pública proposto pelo ministro da Justiça, Alexandre Moraes, né, é um plano mirabolante, é um plano que eu já critiquei publicamente, ele não gostou, né? E aí ele disse que eu era rasa e despreparada, porque ele não gostou das minhas críticas. Então, agora o interessante é que de lá para cá, desde o dia em que eu verbalizei publicamente minhas críticas, ele tem sido bombardeado, né, quase que diariamente com o Plano Nacional de Segurança Pública dele. Né? Porque ele propõe mais presídio, ele propõe aumento de pena, quer dizer, sabe, o plano não consegue realmente articular um trabalho em que você, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia está interessada em encaminhar a solução, né? Agora, o ministro da Justiça, né, devia deixar a vaidade dele de lado e sentar com a ministra Carmen Lúcia e realmente estudar, né, uma maneira de desafogar essas prisões, tirando da prisão quem não devia lá estar, para começo de conversa, quer dizer, os presos provisórios e os já condenados que já têm direito a benefícios legais e que até hoje não receberam. Porque o sistema de justiça criminal brasileira, quer dizer, começando com as polícias, né, passando pelo judiciário, Ministério Público enfim, as prisões no outro canto, esse sistema é disfuncional. Isso absolutamente não funciona. É isso que a gente está vendo claramente. Né? Eu vou deixar que os telespectadores comecem a participar. A gente vai seguir um assunto um pouquinho mais leve, como a eleição do Trump. Não é